Hoje eu vou analisar com vocês o texto de uma aluna queridíssima. É o texto da Lara Garcia, aluna linda, maravilhosa, gente boa demais, que fez o Enem no ano passado. Ela entrou na UFMG, tá fazendo lá na UFMG Ciências Biológicas, tá super feliz, uma menina super do bem, uma ótima aluna, e nós vamos analisar o texto dela que tirou 960. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero pegar a introdução dela, ver se a introdução tá bacana, se não tá bacana, o que tem que melhorar. Quero pegar aspectos positivos, aspectos negativos dos parágrafos de desenvolvimento, e eu quero analisar também a proposta de intervenção. Como já é de praxe aqui no canal, eu vou fazer a análise do texto dela literalmente do zero. Eu não li o texto anteriormente, eu não vi anteriormente o que ela colocou e eu quero ver as ideias dela e se eu daria a mesma nota, se eu daria também 960. É uma ótima oportunidade para você que está em casa ficar super atento à redação feita pela Lara Garcia. Bora lá? Então, roda a chamadinha. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai para que a gente possa analisar o texto da Lara Garcia, aluna maravilhosa que tirou 960 no Enem do ano passado. Lembrando o tema do Enem do ano passado: invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Vamos ao texto da Lara então para a gente ver o que tem de bom. Me acompanhe daí, bora lá! O texto da Lara, você vai reparar, você está percebendo daí que em relação à questão estética, ela tem uma letra bem tranquilinha, uma letra legível, uma letra bem de boa. Mas já tem uma coisinha que me incomodou que daqui a pouquinho eu vou te contar, que não ficou tão bacana assim, que a gente vai poder conversar. Primeira coisa que eu quero falar antes de tudo, ela deu um espaço legal para começar o parágrafo, o espaço inicial do parágrafo dela ficou bem tranquilo, ficou no tamanho adequado, e ela falou assim, ó: no filme brasileiro do advogado anti-escravista Luiz Gama, ele só consegue provar que é um homem livre devido à sua certidão de nascimento. Uma observação, Lara, sobre a sua introdução, sobre esse período isoladamente, eu tenho dificuldade, eu lembro que eu já até te falei isso quando eu te dava aula. O seu M, às vezes ele fica com as perninhas um pouco abertas. E o seu M, por exemplo, do Luiz Gama, ele está parecendo, na verdade, um W. Eu sei que é Gama, porque é a única palavra que faria sentido. Mas é sempre bom a gente lembrar que o nosso M, ele tem que ficar bem com os 3 morrinhos, que aí ficaria muito bacana, ficaria muito bem feito. E aí colocou na sequência: à luz dessa narrativa, gostei do à luz dessa narrativa, entende-se que o registro civil é essencial para que o indivíduo usufrua dos seus direitos básicos e para que o corpo social se mantenha em equilíbrio. Ótimo, até agora gostei bastante. No entanto, não são todas as pessoas que têm conhecimento acerca da importância desse registro, devido à negligência governamental e à falta de representatividades políticas. Uma observação, Lara, importante. Gostei muito da sua introdução, ela ficou muito bem feita, você começa com um bom repertório sociocultural, você começa com as suas ideias muito bem organizadas, mas quando a gente chega na sua linha de número 4, faltou você colocar um acento no tem. Tá escrito lá assim, ó: não são todas as pessoas que têm. Esse tem está concordando com pessoas. Então você precisaria de ter colocado um acento circunflexo que você não colocou. Então a gente já tem um probleminha ali no nosso pacotinho de norma culta. Eu gostei muito do finalzinho do seu parágrafo de desenvolvimento, porque você já fez uma excelente antecipação das ideias que você vai desenvolver. Eu consigo perceber que você falou assim, ó: devido à negligência governamental na linha 5, eu sei que vai ser o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e depois você falou assim: e a falta de representatividades políticas. Eu já percebi que esse seria o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, nesse aspecto,
Ficou bem tranquilo, ficou bem sossegado, ficou muito bem feito, gostei demais dessa sua antecipação. Agora, vamos analisar os seus parágrafos de desenvolvimento. Você começou na linha 6, o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, e você disse assim: nota-se em primeira instância, colocou em primeira instância como conectivo para fazer a ligação entre as suas ideias, que a negligência governamental para com pessoas pretas e periféricas é explícita. Essa sua primeira frase é a frase que nós chamaríamos do seu tópico frasal. É a frase que está apresentando a sua ideia central. É a frase que está apresentando a ideia que você vai desenvolver ao longo do seu texto, ao longo, no caso, do seu parágrafo. Muito bem organizada, ficou pequenininha, muito bem feita. E aí você vai desenvolver falando assim: não há nenhuma proposta de inclusão social ou divulgação de direitos e deveres civis em regiões interioranas, periféricas e pouco desenvolvidas, o que leva muitas famílias a não terem acesso às consequências da ausência do registro de nascimento. Eu tenho um problema aqui que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Se a gente observar, Lara, na sua linha de número 8 e 9, aquele seu Mzinho que fica um pouco mais aberto, né? Na terceira palavra da linha 8, em regiões, esse M ficou aberto. Na sua linha 9, na palavra consequências, o seu N também ficou aberto, parecendo um U. Sendo bem sincero, pelo seu erro na linha 9, por essa proximidade com U, eu já tiraria alguma coisinha também relacionada à norma culta, porque realmente tem hora que fica um pouco confuso e a gente tem que ter muito boa vontade para conseguir entender essa ideia. Isso acabou me dificultando um pouco a leitura. Então, isso seria um problema. Só que você não acabou. Aí você ainda vai discutir nesse parágrafo. Você vai falar assim: por isso, esse perfil de família é o que mais sofre com a falta de escolaridade e o que mais carece de direitos básicos, rastros do passado escravocrata do Brasil, como mostra o sociólogo Gilberto Freire na obra Casa Grande e Senzala, que perpetua a invisibilidade e o racismo. Fechou o parágrafo muito bem. Você quis fechar com repertório sociocultural. Na minha opinião, uma excelente escolha, fechar com o repertório sociocultural do Casa Grande e Senzala. Só que tem uma coisinha de norma culta, Lara. O que você fez? Você abriu as aspas do Casa Grande e Senzala e você esqueceu de fechar as aspas. Então é mais uma questãozinha de norma culta. E aí a gente já começa a entender de onde vieram esses 40 pontos retirados do seu texto. Na minha opinião, você já tem motivo suficiente para perder seus 40 pontinhos em norma culta. Além disso, quando a gente para analisar, por exemplo, na linha 10, o seu família, você está com aquele M que parece mais um W, que é problemático na linha 10. E aí, quando eu já começo a ler o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu já vou perceber que você começou com ademais, de novo com esse danado desse M. Esse M do seu ademais que está muito aberto. Lembra de fazer o M com morrinho. Aí você colocou o ademais, que é um conectivo que passa a ideia de adição. E aí você colocou ademais, percebe-se que a falta de representatividades políticas no Brasil impede a mudança desse status quo. Gostei bastante do seu uso do status quo. O status quo seria basicamente essas estruturas previamente estabelecidas, essas estruturas de status previamente estabelecidas. Gostei bastante. Não ficou nada de muito erudito no seu texto, ficou bem bacana. E aí você colocou: levando em conta que as elites controlam o Brasil desde sua colonização, há uma estrutura arraigada que contém, olha o M de novo, quase totalmente homens brancos, ricos, velhos e heterossexuais no poder.
que naturalmente não vão lutar pelas causas dos que eles exploram, na lógica capitalista de produção. Eu não gostei, Lara, do termo velhos na linha 16. Você poderia ter colocado, ao falar dessa questão de representatividade, idosos, por exemplo, que já ficaria muito mais sutil, muito mais delicado. Gostaria muito mais. E aí, um pouquinho mais para frente, você colocou assim, ó. Como consequência, milhares de pessoas são excluídas do papel de cidadãos. Quase 3 milhões, segundo o site Estúdio, sendo prejudicados por não usufruírem de seus direitos. Além da sociedade brasileira como um todo ficar impactada, já que essa exploração mantém o ciclo de desigualdade. Sendo muito sincero, Lara, nesse seu segundo parágrafo, eu senti um pouco de falta de você discutir mais sobre a questão do registro civil. Eu achei que nesse segundo parágrafo você ficou muito na cidadania e o registro civil acabou ficando um pouquinho negligenciado. De uma maneira geral, eu tiraria ponto e acho que valeria a pena te penalizar na competência 3, porque querendo ou não, a sua argumentação nesse ponto não ficou perfeita. Ela acabou ficando um pouco problemática. Então, eu tiraria ponto por você ter falado pouco sobre registro civil neste parágrafo. E aí, vamos agora para a sua conclusão. Olha ela aí. Depreende-se, portanto, esse N do jeito que eu já te contei que eu não gosto. Depreende-se, portanto, que devem ocorrer sérias mudanças na estrutura política brasileira. Aí já vem a finalidade, ó. A fim de proporcionar a cidadania igualmente. Então, você já tem uma finalidade ali. Para isso, o governo federal é o seu agente. Deve realizar uma reforma política, é a sua ação. Por meio da seleção de representatividades diversas, já é o seu modo ou meio. E agora você vai trazer o seu detalhamento. Mulheres, pretos, transexuais, por exemplo, detalhamento, você já tem os 5 elementos, com o intuito de fazer com que as minorias sejam representadas. Se apresentou novamente uma finalidade, né? Nem precisava de ter apresentado novamente essa finalidade, porque você já tinha os 5 elementos, mas está super ok. Depois você colocou assim ainda. Com isso, estas devem realizar, nas regiões de maior necessidade, propagandas ressaltando a importância do registro de nascimento para promover e incentivar uma atuação cidadã por parte de todos os brasileiros. Você trouxe no finalzinho do seu texto mais essa frasezinha complementar, que não seria obrigatória, que não seria completamente necessária, mas para apresentar uma segunda proposta de intervenção. Essa segunda proposta, eu nem fiquei analisando se ela está com todos os 5 elementos, não, porque a sua primeira já estava completa. Então, você já está tranquila na sua competência de número 5. Toma cuidado, Lara, com uma coisa que você fez na linha 24. Na linha 24, você deu uma rabiscada. Nunca dê essa rabiscada meio borrão. Quando você errar uma determinada palavra, quando você errar uma determinada expressão, sempre tente passar apenas um tracinho em cima da palavra ou colocar o traço e colocar entre parênteses. Esse borrão acaba não ficando muito legal. Mas sua conclusão ficou ótima com todos os elementos necessários. Se eu fosse olhar o seu texto, Lara, se eu pegasse a sua redação para corrigir, se eu fosse o seu corretor lá do Enem, eu tiraria ponto em alguns aspectos. Olha, o primeiro, que eu já havia te advertido, a competência de número 1, que há alguns desvios relacionados à norma padrão. Eu tiraria ponto na sua competência de número 3, porque no segundo parágrafo de desenvolvimento, você quase não discutiu sobre a questão do registro civil, o que eu considerei que acabou ficando um pouco vago para algo que seria muito importante para o tema.
Mas a sua competência 2, tá ok? Você tem um bom repertório sociocultural, você tem um texto muito bem feito, muito maravilhoso. E eu gostei muito também da sua coesão textual e da sua competência de número 5, que seria a sua proposta de intervenção. De uma maneira geral, você fez um texto muito bem feito e merecia sim tirar uma ótima nota como você tirou. Aproveito, deixo aqui meus parabéns, deixo meu abraço cheio de saudade. Lara, aluna muito querida. E agora eu quero saber de você que está assistindo ao vídeo no canal. Você concorda? Você acha que tem alguma coisa nesse texto que você ainda teria algum tipo de dúvida? Alguma questão que a gente poderia trabalhar um pouco mais? O que você achou dessa redação? Conta tudo pra mim. Manda pra mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações e a gente continua a nossa conversa no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!